Qual o lugar de Deus no relacionamento? Onde tem sido o lugar dele? E vamos mostrar esse versículo de Gênesis, capítulo 2. E ordenou, é uma ordem, olha só. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, vamos falar primeiro o entendimento sobre essa árvore do conhecimento do bem e do mal. No jardim do Éden, havia duas árvores muitíssimo importantes, que era a árvore da vida, que produzia os seus frutos, a árvore da vida. E havia essa outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então essas duas árvores eram as árvores principais e tinham o seu significado. A árvore da vida representa o próprio Senhor Jesus. Ele é a árvore da vida. Ele que dá vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que fazia aquela árvore no jardim? Quando o homem tocou no fruto dessa árvore, Deus tirou o acesso dele da outra árvore. Olha só. Que coisa interessante, né? O homem tinha acesso à árvore da vida. Ele podia comer dos frutos para nunca ficar doente, para viver. O homem foi feito para viver. Ele era perfeito, não havia morte, não existia morte. Mas quando ele pecou, quando ele tocou nessa árvore do conhecimento do bem e do mal, ele foi proibido de comer do fruto da árvore da vida. Logo, a morte passou a existir por causa do pecado. Deus bloqueou o acesso à árvore da vida. Fechou, colocou um anjo lá com espada, um querubim com espada, para que ninguém tivesse acesso à árvore. Mas por que Deus colocou essa árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim? O homem tinha um poder, uma liberdade, mas havia o quê? Um limite. E esse limite era exatamente o que dizia respeito à posição que cabe apenas a uma pessoa, a Deus. Aquela árvore é para que o homem nunca se esquecesse que, embora Deus o tivesse criado à sua imagem e semelhança, que embora tivesse dado a ele todo o poder e toda a autoridade em tudo que criou, mas que o homem tinha sempre que tê-lo acima de tudo, inclusive de toda a criação sobre a qual ele dominava. O homem não podia ter o seu coração na esposa linda e bela que Deus havia dado. Não podia deixar com que toda a glória que ele tinha e dominava sobre tudo, que aquilo em algum momento envaidecesse o seu coração. Porque aconteceu com um anjo no céu, poderia acontecer com um homem na terra. É ou não é verdade? Deus já tinha tido a experiência no céu com um anjo que era o sinete da perfeição. Não era apenas a perfeição, era o sinete da perfeição. E esse anjo, Lúcifer, na altura, encheu-se de orgulho e quis a glória que pertencia apenas a Deus. O homem tinha toda essa glória de Deus neste mundo. Era como se nós pudéssemos dizer assim: Deus no seu trono, mas estabeleceu o homem neste mundo para representá-lo, digamos assim. E era isso. O homem falava e acontecia. Dominava. Mas a árvore foi colocada ali para que Adão, todas as vezes que olhasse para ela, se lembrasse. Nunca se esqueça que tudo que foi colocado para você, que toda essa glória, grandeza,
tudo pertence em primeiro lugar a Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele colocou você para dominar. Ele disse: dominai sobre elas. Mas, para que ele nunca se esquecesse que acima de tudo e de todas as coisas e pessoas e tudo, ele, Deus, deveria ser sempre o primeiro. Então, todas as vezes que este homem olhava para aquela árvore e viesse o pensamento de tocar naquele fruto, ele então se lembrava: eu não posso tocar nesse fruto, porque Deus disse para não tocar. Então esse homem se submetia à autoridade divina, ou seja, Deus estava acima de tudo na vida dele.